Você já sentiu suas pernas falharem quando mais precisava delas? Aquele momento em que você vai se levantar da cama, e o corpo simplesmente não responde como antes. Esse cansaço silencioso, que começa devagar, mas vai tirando sua confiança, é mais comum do que parece. E muita gente pensa que é normal da idade. Mas e se eu te dissesse que uma senhora de 83 anos, com dores nos joelhos e histórico de fraqueza muscular, fez algo inacreditável? Subiu uma montanha inteira sozinha. O nome dela é Dona Célia. E a história que você vai ouvir agora não é sobre milagres, é sobre alimentação funcional, força nas pernas e uma descoberta que mudou tudo. O mais impressionante é que ela não tomou remédios nem fez academia. O que ela fez está ao alcance de qualquer pessoa que queira envelhecer com saúde e autonomia. Se você ou alguém próximo já sentiu esse tipo de fraqueza, comenta aqui embaixo. Já senti isso. Você vai entender por que o que ela colocou no prato pode transformar também a sua vida. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir pode ser o início da sua virada. No topo da montanha, com o rosto vermelho do esforço e os olhos brilhando de alegria, Dona Célia ouviu a pergunta que todos queriam fazer, mas poucos tinham coragem. Qual é o seu segredo? Ela deu um sorriso tranquilo, como quem carrega dentro de si uma resposta antiga, e disse apenas: está no meu prato. Todo santo dia. Aquela frase simples ficou no ar como um eco. Ninguém esperava que uma mulher de 83 anos, que há poucos anos mal conseguia andar até o portão, fosse capaz de uma façanha assim. Muito menos com um segredo tão comum. Mas não se engane. O que parece simples, na verdade, carrega um poder enorme. Porque o corpo da Dona Célia era o mesmo. Os ossos ainda tinham sinais do tempo, os joelhos ainda rangiam em dias frios. E a idade, bem, ela não voltou atrás. O que mudou foi o que ela decidiu colocar para dentro. E essa decisão, silenciosa, diária e firme, mudou tudo. Foi numa consulta com a doutora Icari, médica conhecida na região por misturar sabedoria moderna com soluções naturais, que Dona Célia teve sua primeira virada. A doutora não receitou remédios fortes nem indicou cirurgias. Ela apenas olhou nos olhos daquela senhora cansada e disse: seu corpo está pedindo socorro. E nós vamos responder com comida de verdade. A partir dali, começou uma transformação silenciosa. O primeiro passo foi incluir, todos os dias, uma colher de sementes de abóbora trituradas com azeite extra virgem e uma pitadinha de cúrcuma. Parecia pouco, mas aquilo era ouro para o corpo dela. A cúrcuma ajudava a reduzir as inflamações que causavam dores, enquanto as sementes traziam zinco e magnésio, dois nutrientes fundamentais para a força muscular e a saúde dos ossos. E o azeite? Ele ajudava na absorção de tudo isso, além de proteger o coração. Em 2 semanas, Dona Célia já sentia mais disposição pela manhã. E não era coincidência. A medicina natural vem apontando, há anos, que pequenas mudanças consistentes podem gerar grandes impactos, principalmente depois dos 60. Outro cuidado da rotina foi um chá simples, mas poderoso. Folhas frescas de manjericão, um pedacinho de gengibre e algumas gotas de limão. Essa mistura, além de aquecer o corpo, ajudava a ativar a circulação, especialmente nas pernas, e trazia uma sensação de leveza. Ela tomava esse chá no fim da tarde, enquanto sentava na varanda para ver o pôr do sol. Era um ritual de carinho com ela mesma. E talvez seja isso que mais tenha feito diferença. A decisão de se colocar em primeiro lugar. A alimentação dela passou a ser feita com calma. 3 vezes por semana, ela preparava uma salada com folhas verdes, abacate, ovos cozidos e um molho caseiro com vinagre de maçã, azeite e ervas. Esse prato era simples, sim, mas escondia uma combinação de fibras, gorduras boas, proteínas e compostos anti-inflamatórios que ajudavam a equilibrar os hormônios, controlar o açúcar no sangue, mais importante, devolver a firmeza nas pernas. Ela sentia os passos mais seguros, menos cansaço ao caminhar, e, aos poucos, a montanha que parecia impossível foi ficando mais próxima. A verdade é que o segredo da Dona Célia nunca foi mágico. Foi natural, consciente e respeitoso com seu tempo. Ela não correu. Não pulou etapas. Apenas escolheu, todos os dias, cuidar de si com o que a natureza oferece. E essa escolha transformou sua mente, sua rotina e seu corpo. Escreve aí nos comentários, só para eu saber que você tá aqui. Meu corpo merece esse cuidado.
E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Porque tem um detalhe na jornada da Dona Célia que quase ninguém percebeu. E talvez ele seja o que mais fez diferença em toda essa transformação. Anos antes de subir aquela montanha, Dona Célia evitava até subir o meio-fio. Não era medo. Era o corpo pedindo cuidado. Bastava acordar e colocar os pés no chão para sentir aquele incômodo nos tornozelos, o cansaço que vinha antes mesmo de começar o dia. Os joelhos pareciam de vidro, e a cada degrau, o coração acelerava, não de esforço, mas de insegurança. Sentia que o chão podia sumir a qualquer momento. E, para quem sempre foi ativa, aquela sensação de fragilidade era dolorosa demais. As tarefas simples, como lavar a louça, ir até o mercado da esquina ou até cuidar das plantas, passaram a exigir pausas, suspiros, muitas vezes, lágrimas escondidas. Estou envelhecendo rápido demais, ela pensava. E essa é uma frase que, talvez, você também já tenha dito ou escutado de alguém próximo. Ela não falava sobre isso com ninguém. Nem com os filhos, nem com as amigas da igreja. Era um tipo de dor silenciosa, que a fazia se sentir sozinha até nos dias cheios de gente. E o pior não era a dor nas pernas. Era o medo constante de perder a autonomia. Medo de precisar de ajuda até para levantar da cama. Medo de cair no banheiro e não conseguir se levantar. Medo de que a próxima queda fosse a última. Esse medo não aparece em exames, mas mora no fundo da alma de quem já não confia no próprio corpo. E Dona Célia, com toda a sua força interior, começou a acreditar que isso era mesmo o normal da idade. Foi só quando ela conheceu a doutora Icari, durante uma palestra na Associação de Idosos do bairro, que algo reacendeu por dentro. A doutora falava de um jeito diferente. Não era só sobre alimentação. Era sobre reencontrar a vitalidade. Sobre olhar para o corpo com respeito, e não com pena. Ela explicava que a perda de massa muscular, aquilo que torna as pernas fracas e os movimentos instáveis, pode ser evitada e até revertida com hábitos simples. Não precisava de academia, nem de fórmulas caras. Bastava uma rotina com alimentos certos, movimento leve e carinho com o próprio corpo. Dona Célia se viu naquela fala. E, naquele dia, pela primeira vez em anos, ela foi para casa com um caderno nas mãos e uma semente na mente. Começou anotando o que sentia ao acordar, o que comia, e quanto conseguia caminhar sem dor. Não era muito, mas já era o começo. A rotina dela foi se ajustando devagar. Começou incluindo um mingau de aveia com banana e chia pela manhã. Fonte de energia, fibras e minerais que davam mais firmeza e disposição. À tarde, ela fazia alongamentos simples na varanda, inspirada pelos movimentos que a doutora Icari ensinava com paciência nos vídeos. E, aos poucos, os passos ficaram mais firmes. O corpo, mais leve. A mente, mais animada. E a esperança, voltou a morar no peito. Tem algo muito importante que pouca gente percebe. A recuperação não acontece do dia para a noite. Mas ela começa com uma decisão. Uma escolha. E Dona Célia escolheu não se entregar. Escolheu sair daquele ciclo de medo e fraqueza. Escolheu cuidar do corpo como quem cuida de uma planta. Regando, alimentando, esperando com paciência e carinho. Escreve só para eu saber que você tá aqui. Tô nessa jornada também. E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Porque tem um detalhe nessa história que quase ninguém percebeu. E ele pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça também. Foi numa tarde de quinta-feira que Dona Célia resolveu aceitar o convite da neta e visitar o ambulatório popular do bairro. Estavam oferecendo uma conversa gratuita com uma médica especialista em saúde funcional. Algo que ela nunca tinha ouvido falar, mas que a neta insistia tanto, que ela acabou indo. A recepção era simples, mas acolhedora. E assim que a porta se abriu, lá estava ela, a doutora Icari Takeda. Com um olhar sereno e um jeito firme, mas doce, que fazia qualquer um sentir que finalmente estava sendo escutado de verdade. Diferente de outros atendimentos que Dona Célia já tinha tido, naquela consulta ninguém a apressou, ninguém olhou com pena, e ninguém disse: "Isso é normal da idade." Ao contrário, a médica começou perguntando sobre o que ela gostava de fazer, como era seu dia, o que costumava comer, como era seu sono. Era como conversar com uma velha amiga, só que com o olhar clínico que enxergava além dos sintomas. Foi ali que Dona Célia ouviu algo que nunca tinha escutado antes.
A comida que você escolhe todos os dias está dizendo ao seu corpo como ele deve funcionar. Ou ele vai se fortalecer, ou vai continuar perdendo força. E isso mexeu fundo. Porque até então ela via a alimentação só como uma rotina. Café, almoço e janta. Não como uma ferramenta de transformação. A doutora Icari explicou que, depois dos 60, o corpo precisa de mais apoio para manter os músculos, os ossos e até a memória. E que muitos dos alimentos que parecem inofensivos acabam causando inflamações silenciosas que tiram nossa energia sem a gente perceber. Mas a boa notícia era que era possível mudar isso sem complicações, sem dietas rígidas, sem sofrimento. O primeiro conselho foi trocar o café preto em jejum por uma bebida mais gentil com o estômago e que desse energia sustentada. Ela sugeriu uma água morna com cúrcuma e limão espremido, logo ao acordar. É como dar bom dia ao seu fígado, disse sorrindo. Depois, para o café da manhã, recomendou uma combinação poderosa: banana amassada com aveia, uma colher de pasta de amendoim natural e uma pitadinha de canela. Simples, acessível e deliciosa. Essa mistura, segundo ela, ajuda a manter a massa muscular, evita picos de açúcar no sangue e ainda protege o coração. E o mais importante, dá aquela sensação de energia firme, que dura ao longo do dia. Dona Célia foi colocando isso em prática aos poucos. Também começou a fazer algo que nunca imaginou: preparar marmitinhas com legumes assados, grão de bico, batata doce e peixes como sardinha ou atum. Nada caro. Tudo fácil de achar no mercado da esquina. E ela percebeu que quanto mais incluía esses alimentos funcionais, menos sentia vontade de comer os industrializados que antes enchiam o armário. O corpo começou a responder: menos inchaço, mais leveza, menos dor nas juntas. Era como se, pouco a pouco, o organismo estivesse dizendo: obrigada por cuidar de mim. E não era só o corpo. O humor melhorou, a memória ficou mais viva, e até a vontade de sair de casa voltou. E tudo começou naquela consulta, onde pela primeira vez alguém enxergou nela não uma paciente doente, mas uma mulher cheia de possibilidades. Comenta aí. Essa mensagem era para mim, porque às vezes é numa conversa simples que a vida começa a mudar. Mas isso é só o começo dessa mudança. Porque o que Dona Célia começou a comer todos os dias, ainda guarda mais segredos do que você imagina. A primeira mudança que Dona Célia incorporou à sua nova rotina foi tão simples que, no começo, ela mesma duvidou que faria alguma diferença. Mas a doutora Icari explicou com tanta clareza, com aquele jeito paciente e confiante, que ela resolveu tentar. Todos os dias, ainda em jejum, antes mesmo do café da manhã, ela passou a consumir uma colher generosa de um creme que ela mesma preparava em casa. Era uma mistura de sementes de abóbora trituradas, um fio de azeite extra virgem e uma pitadinha de cúrcuma em pó. Só isso. 3 ingredientes que, sozinhos, talvez não chamassem tanta atenção, mas juntos, eram como um tônico natural para o corpo dela. A cúrcuma, conhecida há séculos por seus efeitos anti-inflamatórios, ajudava a aliviar dores articulares e reduzir aquele inchaço nos joelhos que tanto a incomodava. Já as sementes de abóbora, riquíssimas em zinco e magnésio, atuavam diretamente na saúde muscular e óssea, 2 pilares essenciais para quem deseja manter a autonomia depois dos 60. E o azeite, além de facilitar a absorção dos compostos, também protegia o coração e dava mais leveza ao sistema digestivo. Era uma colher pequena, mas carregada de potência. O mais curioso é que, em poucos dias, ela notou algo diferente. Acordava com mais facilidade, os passos até a cozinha estavam menos arrastados, e aquela sensação de peso nas pernas parecia estar diminuindo. Ela decidiu seguir firme com a prática. Toda noite, antes de dormir, preparava o potinho com a mistura já pronta, deixava na mesinha ao lado da cama e, ao acordar, tomava como se fosse um ritual de cuidado. Não era só a colher de nutrientes. Era o gesto. A decisão de começar o dia com algo feito especialmente para fortalecer o corpo. E isso mexeu com muito mais do que os músculos. Mexeu com a autoestima. Mexeu com a esperança de que era possível, sim, envelhecer com leveza, com dignidade, com prazer. Alguns dias depois, numa consulta de retorno, Dona Célia contou à doutora Icari que já estava conseguindo caminhar até a praça do bairro sem precisar parar no meio do caminho. Parecia pouca coisa para quem vê de fora. Mas para quem vinha de anos com medo de escada, era uma conquista enorme. A médica sorriu,
satisfeita, e reforçou algo importante. Seu corpo não está quebrado. Ele só estava pedindo os ingredientes certos para voltar a funcionar do seu jeito. E ela explicou, mais uma vez, que a fraqueza muscular depois dos 60 não é inevitável. Ela acontece quando o corpo deixa de receber o que precisa para se manter firme. E que pequenas atitudes, como essa colher diária, podem reverter um cenário que parecia sem saída. Muita gente, inclusive, está vivendo com esse cansaço sem saber que parte dele vem da carência de minerais simples, que poderiam ser repostos com alimentos acessíveis. Não precisa gastar com cápsulas nem receitas mirabolantes. Basta voltar ao que é natural, ao que vem da terra. E isso não significa mudar tudo de uma vez. Dona Célia foi mudando aos poucos, com calma, respeitando seus limites. E, ao ver os primeiros resultados, ganhou ânimo para seguir. Esse alimento tão simples passou a ser o ponto de partida da nova rotina dela. E o mais bonito é que não era só sobre a colher. Era sobre tudo o que ela representava. Autocuidado, decisão, transformação. Escreve aí. Agora entendi o que faltava. Porque às vezes, o que parecia detalhe, é exatamente o que começa a mudar tudo. E tem algo ainda mais revelador nisso tudo, porque a Dona Célia não parou por aí. O que ela fez depois pode te surpreender ainda mais. E talvez seja o que esteja faltando na sua rotina também. Mas o que mais surpreende nisso tudo, é que a tal colher mágica que Dona Célia tomava em jejum era apenas o começo. Ela descobriu, com o tempo, que a verdadeira força vinha da combinação de pequenos cuidados. E um dos mais especiais passou a ser um chá caseiro, simples de preparar, mas poderoso no efeito. Era como um abraço quente por dentro, que acalmava o corpo e despertava a circulação. A receita veio da própria doutora. Icari, num bilhetinho escrito à mão, com aquele carinho que só quem realmente se importa sabe transmitir. Manjericão fresco, um pedacinho de gengibre e algumas gotinhas de limão, dizia o papel, dobrado com capricho e entregue como um presente. Todos os dias, no meio da tarde, Dona Célia separava alguns ramos de manjericão do vaso que cultivava na varanda, cortava delicadamente uma lasquinha de gengibre e colocava tudo numa xícara com água quente. Deixava ali por alguns minutos, como quem espera algo especial. Depois, espremia o limão e tomava devagar, sentindo o calor se espalhar pelo peito, pelas pernas, pelas mãos. A sensação era quase imediata, leveza. Como se o sangue circulasse com mais vontade, como se os pés não estivessem mais tão frios, como se o corpo inteiro agradecesse em silêncio. A explicação vinha na prática, mas a doutora Icari fazia questão de tornar tudo ainda mais claro. O manjericão tem compostos naturais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a passagem do sangue, com isso, melhorando a circulação. Para quem sente as pernas pesadas ou tem histórico de varizes, isso pode ser um alívio enorme. Já o gengibre, além de aquecer, é conhecido por ativar o metabolismo e reduzir inflamações que atrapalham os movimentos. E o limão entra como um aliado extra, cheio de antioxidantes que limpam o organismo e fortalecem a imunidade. Era mais do que um chá. Era uma dose diária de cuidado, feita com carinho e com intenção. Dona Célia, que antes evitava até sentar na escada da frente por medo de não conseguir levantar depois, começou a notar que, depois de algumas semanas com o chá, as pernas pareciam mais leves. Os pés já não inchavam tanto no fim do dia, e ela se sentia mais disposta para caminhar, mesmo que fosse só até o mercado ou para dar uma volta no quarteirão. Um dos momentos mais marcantes foi quando ela percebeu que já não sentia mais aquele formigamento nas pernas ao deitar. Dormia melhor. Acordava com mais energia. E tudo isso sem precisar mudar de vida, só mudando pequenos hábitos. É curioso como a soma de coisas tão simples pode ter um impacto tão grande. Um chá, uma colher de sementes, um prato mais colorido, um novo olhar para si mesma. Nada disso custa caro. Nada disso exige esforço físico exagerado. Mas exige algo que, muitas vezes, a gente esquece de oferecer a nós mesmos: atenção. E Dona Célia passou a se observar mais, a ouvir o que o corpo dizia, a respeitar os sinais. Não era uma rotina perfeita. Tinha dias em que ela esquecia o chá, outros em que comia algo fora do planejado. Mas, no geral, ela seguia firme, não por obrigação, mas porque estava vendo resultados. E é isso que faz a diferença. Não é sobre regras, é sobre intenção.
Quando o cuidado vem do coração, ele encontra um jeito de funcionar. Comenta aí. Meu corpo merece esse cuidado. Porque cuidar de si com gentileza é uma das maiores provas de amor que a gente pode dar na vida. Mas isso é só o começo dessa mudança. Porque o que Dona Célia passou a evitar na alimentação depois disso, talvez seja o que esteja faltando na sua virada também. E o mais curioso é que, mesmo com todas as novidades que foi aprendendo, Dona Célia nunca deixou de repetir a mesma salada pelo menos 3 vezes por semana. Aquilo virou um ritual quase sagrado, como quem se encontra com algo que faz bem de verdade. Ela dizia com bom humor: se é isso que me dá força, então vou continuar dizendo sim. Era sempre no almoço, num prato fundo, bem colorido, que ela preparava com todo carinho. Começava com um punhado generoso de folhas verdes fresquinhas, alface, rúcula, espinafre. Depois, meio abacate cortado em cubos, um ovo cozido cortado ao meio e, por cima, um molho simples feito com azeite de oliva, vinagre de maçã, uma pitada de sal e ervas do quintal. Às vezes, colocava também sementes de girassol ou lascas de cenoura crua, só para dar um toque crocante. Não era uma salada chique. Era uma salada de verdade. E o efeito disso, no corpo e na mente, era muito maior do que se imagina. Dona Célia começou a perceber que, nos dias em que comia essa combinação, se sentia mais equilibrada. Literalmente. As pernas respondiam melhor, o corpo parecia mais estável, e o caminhar era mais firme. A doutora Icari explicava que isso não era coincidência. As folhas verdes são fontes ricas de magnésio e potássio, minerais essenciais para a contração muscular, equilíbrio e bom funcionamento do sistema nervoso. O abacate, por sua vez, é cheio de gorduras boas que ajudam na saúde do coração e também na absorção de outros nutrientes. Já o ovo, além de proteína de alta qualidade, oferece colina, um nutriente que ajuda na memória e no funcionamento cerebral. E o vinagre de maçã tem sido cada vez mais estudado pelos seus efeitos positivos no controle da glicose no sangue, algo essencial para quem quer manter a energia estável durante o dia. Mais do que a salada em si, era a atitude por trás dela que fazia diferença. Enquanto muitos ainda esperam por fórmulas mágicas, Dona Célia decidiu confiar no poder das escolhas conscientes. E o mais bonito é que essa refeição não era só para o corpo. Ela dizia que, ao comer aquela salada, sentia que estava se nutrindo de esperança. Era um tempo só dela, em que desligava a televisão, colocava uma música suave e comia devagar, saboreando cada pedaço. Isso também fazia parte da cura. O respeito pelo próprio tempo, o prazer em mastigar com calma, o silêncio de quem ouve o corpo com atenção. Essa refeição virou exemplo entre as amigas. Algumas passaram a copiar, outras pediam dicas de como temperar, outras ainda diziam que nunca tinham imaginado misturar abacate com salada. E Dona Célia, sempre paciente, explicava que quando a gente se permite experimentar o novo, o corpo também se abre para melhorar. Ela não era nutricionista, nem médica. Mas era uma mulher que viu na prática como uma simples salada pode devolver energia, firmeza e até confiança. Escreve aí. Essa mensagem era para mim. Se você também sente que está na hora de cuidar mais da sua alimentação, de olhar para o seu prato com carinho, e de lembrar que o seu corpo merece esse tipo de atenção. E o que vem agora, pode mexer ainda mais com você. Porque tem algo que Dona Célia decidiu tirar da rotina. E isso, talvez, tenha sido o passo mais transformador de todos. Só que tem algo a mais que você precisa saber. Não foi apenas o que Dona Célia começou a comer que fez a diferença. O verdadeiro salto na sua transformação aconteceu quando ela teve coragem de tirar do prato aquilo que parecia inofensivo, mas que, silenciosamente, estava sabotando sua saúde há anos. E não foi fácil. Porque esses alimentos estavam tão presentes no dia a dia, tão enraizados na rotina, que ela nem imaginava o quanto pesavam em seu corpo. A primeira coisa que ela cortou, com orientação da doutora Icari, foram os refrigerantes, aqueles que pareciam tão inocentes, mas que, com o tempo, estavam deixando seu corpo inflamado por dentro. Eles são doces no paladar, mas amargos para as articulações, dizia a doutora, com firmeza e doçura ao mesmo tempo. Depois, vieram os embutidos, presunto, salsicha, mortadela, coisas que ela sempre usou por praticidade, mas que escondem um universo de conservantes, sal em excesso e substâncias que inflamam os tecidos e comprometem a saúde das veias,
dos músculos e do coração. Aos poucos, ela também começou a evitar os pães brancos, bolachas recheadas, biscoitos de pacotinho, alimentos que se transformam rapidamente em açúcar no sangue, gerando picos de energia seguidos de cansaço, além de favorecerem o acúmulo de gordura abdominal, aquela mesma que pressiona os órgãos e dificulta a circulação, especialmente nas pernas. No começo, foi estranho. O paladar pedia o que estava acostumado, e a mente inventava desculpas. Mas Dona Célia foi firme. Lembrou de tudo que já tinha conquistado até ali, os passos mais firmes, as noites sem dor, a leveza ao caminhar. E isso dava força para continuar. E sabe o que é mais bonito? É que o corpo respondeu rápido. Em poucos dias, o inchaço que costumava aparecer nos tornozelos à noite praticamente sumiu. Aquele desconforto no estômago após o almoço desapareceu. E a dor nos joelhos deu trégua. Não sumiu completamente, é verdade, mas ficou muito mais suportável, mais espaçada, menos agressiva. A doutora Icari explicou que alimentos inflamatórios funcionam como faíscas silenciosas dentro do corpo. Eles não causam uma dor imediata como uma batida no pé. Eles vão, aos poucos, provocando um desgaste invisível. A gente sente como cansaço que não passa, dores que vão e voltam, desequilíbrio que aparece do nada. Mas quando essas faíscas são apagadas, ou pelo menos reduzidas, o corpo consegue se regenerar com mais facilidade. A circulação melhora, o intestino responde melhor, e até o humor dá sinais de renovação. Dona Célia dizia que, depois de cortar esses alimentos, sentia como se tivesse tirado um casaco pesado que carregava sem perceber. O corpo ficou mais leve, e a mente também. E, com isso, até as decisões ficaram mais fáceis. Cozinhar em casa passou a ser prazer. Comer virou momento de gratidão, não de culpa. Ela aprendeu receitas simples, adaptou o que já gostava de fazer, e descobriu sabores novos que antes nem considerava. E assim, sem exageros, sem rigidez, sem neura, foi construindo uma alimentação funcional, natural, acolhedora. Uma alimentação que conversava com o corpo dela, respeitando sua história e sua idade. Se em algum momento você já desconfiou que certos alimentos estavam te fazendo mal, mesmo sem saber explicar direito o porquê, comenta aí. Agora entendi o que faltava. Porque às vezes, a resposta que a gente procura está justamente naquilo que temos coragem de deixar para trás. E tem algo ainda mais revelador nisso tudo. Porque a Dona Célia não só evitou os vilões da saúde, ela também criou uma nova rotina emocional. E o que vem a seguir pode mexer com você de um jeito muito especial. Hoje, Dona Célia acorda às 6 da manhã com o som dos passarinhos e um leve raio de sol entrando pela fresta da cortina. Os pés tocam o chão com firmeza. E a primeira coisa que ela sente é gratidão. Não há mais aquele peso nas pernas, nem o medo de se levantar rápido. Em vez disso, ela se espreguiça com calma, anda até a cozinha, prepara sua água morna com limão e cúrcuma, e já começa o dia cuidando do corpo com consciência. Depois, vai até o quintal, rega suas plantas, mexe na terra e sente o cheiro fresco das ervas que cultiva com carinho, hortelã, alecrim, manjericão, cada uma com uma história, um propósito, um poder. A vida dela voltou a ter ritmo. Mas, acima de tudo, voltou a ter leveza. O mais bonito disso tudo é que ela já não se vê como uma senhora cansada, limitada, dependente. Ela se enxerga como uma mulher que passou por um renascimento. E o mais curioso é que isso não veio com uma grande mudança externa. Veio com decisões silenciosas, escolhas diárias, simples, repetidas com amor. O corpo dela não rejuvenesceu, ele respondeu. A alimentação natural, o movimento leve, o descanso respeitado, a água suficiente, a respiração profunda, tudo isso começou a fazer sentido. E com isso, vieram os frutos. Hoje, ela consegue caminhar sozinha até a feira, carrega sua sacola de pano com frutas da estação, para conversar com conhecidos e volta para casa sem precisar sentar pelo caminho. Pode parecer pouco para quem nunca sentiu fraqueza muscular, mas para ela, isso é uma vitória. A autoestima que parecia adormecida acordou junto. Ela voltou a usar brincos que estavam guardados, a passar batom mesmo que só fosse até a padaria, a se olhar no espelho com mais ternura. Quando alguém comenta "Nossa, como a senhora está bem", ela apenas sorri, sem pressa de explicar. Porque sabe que por trás desse estar bem existe toda uma trajetória de superação,
Sem remédios fortes, sem fórmulas mágicas, só com a força que vem do cuidado. O mais transformador, segundo ela, foi perceber que a vida não acabou aos 60, nem aos 70. Aos 83, ela se sente viva. E mais, se sente dona do próprio corpo. Aquela insegurança que fazia suas mãos suarem ao tentar levantar sozinha da poltrona agora é só uma lembrança distante. A doutora Icari costuma dizer que saúde não é ausência de dor, é presença de autonomia. É quando a gente consegue fazer o que ama, no nosso tempo, com segurança e dignidade. E Dona Célia vive isso todos os dias. Não precisa mais da bengala, nem do apoio constante. Se sente mais segura, mais confiante, mais presente. Às vezes, ela conta que sonha que está dançando. E quando acorda, mesmo com os ossos um pouco duros, ainda assim se arrisca a rodar levemente no tapete da sala, só para lembrar que pode. Porque ela pode. Porque ela decidiu que sim. Se isso tocou seu coração de alguma forma, escreve aí. Tô nessa jornada também. Porque a jornada de Dona Célia pode ser também a sua, no seu ritmo, com suas escolhas. Às vezes, tudo o que o corpo precisa é que você acredite de novo que ele pode responder. E quando isso acontece, o que vem depois, pode ser ainda mais bonito do que se imagina. E o que vem agora, pode mexer ainda mais com você. Porque o jeito como ela pensa a vida hoje, e como encara cada novo dia, talvez seja o maior segredo de todos. Agora me diz, e você, está pronta para sua montanha? Não importa se ela é pequena ou se parece alta demais neste momento. O que importa é o passo que você decide dar hoje, mesmo que seja um passo bem curtinho. Se esse tipo de cuidado faz sentido para você, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se inscreve aqui no canal Segredos de uma Sábia. A gente fala de saúde, mas também fala de coragem, de recomeço, de escolhas que transformam. Escreve nos comentários só para eu saber que você chegou até aqui. Estou nessa jornada. Porque isso aqui não é só sobre alimentação ou dores nas pernas. É sobre viver com mais autonomia, com mais confiança e com mais amor por você mesma. E se esse vídeo te ajudou, deixou seu coração mais leve ou sua mente mais clara, deixa um like aqui para mim. Isso me mostra que estou no caminho certo. E me ajuda a continuar trazendo esse tipo de cuidado até você. Tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa, e te mostra o que mais pode estar sabotando sua força sem você perceber. Clica e vem comigo. A sua jornada está só começando.